Antes de sentar, abra comigo o livro de Judas. É lá no finalzinho da sua Bíblia, antes do livro de Apocalipse. Capítulo 1 do livro de Judas, tem um só capítulo. Hoje é o dia do pastor, né? Como a pastora Abril falou aqui. Agradeço a todos que nos parabenizaram nesses dias. Mas eu quero que hoje a gente venha lembrar que existe pastor, somos nós para cuidar das ovelhas, mas tem o bom pastor. Só ele é bom. Então que possamos hoje celebrar com muita alegria o que ele fez por nós. Na bênção. Livro de Judas. Judas, servo de Cristo, irmão do próprio Senhor, que cuidou da igreja em Jerusalém. E agora ele escreve esta carta, e esta carta será para nós uma meditação, e que Deus venha falar nos nossos corações. Na bênção. Acompanhe comigo a partir do verso 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. Eu quero estar meditando com os irmãos em cima desses dois versículos aqui. Judas começa esta carta falando, afirmando, e algo assim poderoso, preocupante a todos nós. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, tomem cuidado com a ameaça que muitas vezes está dentro da igreja, não fora da igreja. Não que fora da igreja nós não tenhamos ameaças do maligno, mas ele nos abre os olhos e fala aqui, começa já esta carta, fazendo essa narrativa e dizendo: olha, eu quero que vocês tomem muito cuidado com as ameaças internas. E então ele vem agora falando, vem dizendo, e ele pega aqui dois pontos que são características de uma síndrome, a síndrome do maligno. E muitas vezes agindo dentro da própria igreja. E hoje, em nome de Jesus, nós queremos estar meditando nessa palavra, principalmente hoje, celebração da ceia do Senhor. Hoje, o dia do pastor, do bom pastor para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Duas coisas ele diz aqui. Olha, tomem muito cuidado, para que o inimigo não venha roubar a fé, que de uma vez por todas foi entregue a todos os santos. Então, se ele alerta isso, há possibilidade da nossa fé ser roubada. Amém, meus irmãos? Quem é santo aí? Levanta a mão. Ai, pastor, eu não sabia que eu era santo. Você é santo. Santo, separado. Aquele que pertence ao Senhor, separado ao Senhor. E a fé, o Senhor distribui a todos. E diz a palavra, uma mesma medida de fé. Depois nós temos que trabalhar a nossa fé para que ela venha a aumentar. Mas eu não quero estar pegando agora esse ponto. E ele então se traz um alerta com relação para tomarmos cuidado, para não roubar, o inimigo não roubar a nossa fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, obviamente, é um ponto vital. A nossa fé é um ponto vital. E quando eu estou falando de fé no Senhor. Eu não estou falando de fé em coisas e etc. Estou falando na nossa fé, a fé daqueles que são santos no Senhor, aquilo que nos faz caminhar e crer no Deus vivo e verdadeiro que age em nosso favor. Então o inimigo, ele está ali, olha, sedento em roubar a nossa fé. E aqui Judas, ele esclarece a igreja e vem falando. E duas coisas aqui, duas manifestações: a graça barata e o senhorio vazio. A graça barata e o senhorio vazio. Duas coisas que manifestam a síndrome do maligno. São manifestações
da síndrome do maligno dentro da igreja, no meio do povo de Deus. E ele vem falando. E ele aqui, olha, vamos acompanhando comigo, no verso 4. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Em outra tradução, na NVI, em libertinagem, transforma em libertinagem a graça do nosso Deus. Uma das manifestações da síndrome do maligno no nosso meio é essa questão da dissolução, libertinagem da graça. Eles usam princípios aí básicos. Graça, favor e merecido. Amém, meus irmãos? Então é uma coisa maligna, porque, bom, se é favor e merecido, quanto menos mérito eu tenho, mais espaço eu dou para a graça de Deus. Misericórdia. Essa é uma das artimanhas da dissimulação, da distorção da verdade que o maligno age e tem agido no meio do povo de Deus, novamente, na época de Judas, sempre fez, e novamente está aí em alta. Essa graça barata, essa questão de a graça me basta. Segundo ponto, que é muito importante a gente ficar atento, que é a questão de colocar a graça de Deus num patamar que não é verdadeiro. Dizendo que o amor de Deus, Deus é bom, Ele é amoroso, e confunde que amor de Deus para conosco não quer dizer que Ele vai fechar os olhos para aquilo que fazemos de errado. Amém, meus irmãos? Então também esse é um outro ponto, porque fazer isso é tirar o senhorio de Cristo, como ele mesmo fala, continuando aqui. Então pega essa graça barata, essa dissolução, essa libertinagem com a questão da graça de Deus, dizendo que tudo pode, já está com o passaporte carimbado, já estou na presença do Senhor, então agora não tem problema nenhum, porque Deus é bom. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, porém Ele é justo. Amém, meus irmãos? Não podemos esquecer da justiça de Deus, do agir do Senhor em cima da sua própria palavra. E se nós formos por esse caminho, aí cai no finalzinho desse versículo, que ele diz o seguinte: e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É negar a soberania, o poder de Deus, se nós vamos por esse caminho da graça barata, da libertinagem, da tudo posso, porque Deus é bom, o seu amor é grande, e pelo fato do amor dele ser grande, não quer dizer que ele vai sustentar ou vai aceitar aquilo que não cabe a nós, como filhos de Deus, estar fazendo. Porque se fizermos isso, é dizer que Deus está abaixo da sua própria graça, e Ele é que domina a graça. Amém, meus irmãos? É tirar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E esses pontos são muito importantes para nós. Porque essa questão, ela é uma manifestação da síndrome. A síndrome de Lúcifer, ou a síndrome do maligno, no meio do povo de Deus. Eu quero dizer o seguinte, síndrome. Eu quero que a gente venha entender. A síndrome, a palavra síndrome, é o seguinte: é um conjunto de fatores, de sintomas, não isolados, mas em conjunto, que faz com que seja manifesto uma anomalia, sai do normal. Amém, meus irmãos? Então é um conjunto de sintomas. Existe um conjunto de sintomas, e esse conjunto de sintomas mostra uma determinada anomalia. Hoje a gente ouve falar muito de síndromes. Umas já há tempo conhecidas, nossa, e sempre está aparecendo novas por aí. Por exemplo, síndrome de Down. Tem uma anomalia, tem algo ali, que é manifesto em cima de determinados sintomas. Nós vemos a síndrome do pânico. Hoje em dia tem muito por aí, a gente tem visto a síndrome do pânico. Então, é determinado em cima de vários sintomas. Então, tem vários sintomas. Nós vemos também autismo, por exemplo.
Então, para você determinar ou dizer que determinada ação é uma síndrome, precisa estar inserido nesses sintomas. Amém, meus irmãos? E é interessante que, ao você analisar, ir atrás da questão síndrome, tem sempre alguns pontos, alguns sintomas que são marcantes. Outros ditos como secundários. Porém, para determinar que determinada ação ou coisa assim de um indivíduo realmente é uma síndrome, precisa analisar todos os sintomas. E aqui nós vemos Judas levantando e trazendo para a igreja e trazendo para nós hoje o seguinte: olha, toma cuidado com a síndrome do maligno no meio do povo, no meio da igreja de Deus. E ele aqui nesta carta, ele vai dando aqui os sintomas. E nós hoje, em nome de Jesus, vamos ficar atento aos sintomas e, se observado, vamos clamar ao Deus poderoso para que Ele mude essa característica em mim. Você crê nisso, meu irmão? Se por acaso observado os sintomas, nós precisamos orar para Deus e pedir para o Senhor e não tentar abafar, anular e etc. Longe de querer expor vidas e pessoas. Porém, são fatos, sintomas que precisam ser analisados e, se por acaso descobertos, tem um Deus que trata. Porque nós temos que voltar à nossa condição de filhos de Deus, de uma maneira como Ele determinou, na bênção. Então vamos continuando. Então ele começa falando, ele começa esclarecendo a respeito do problema. E essa síndrome, ela vem, e o ponto principal é não aceitar Deus no absoluto. A manifestação da síndrome do maligno, a síndrome de Lúcifer no meio da igreja é não aceitar Deus no absoluto. E ele vem de uma maneira disfarçada, devagar. Porque ele acha e põe na cabeça das pessoas, através dos sintomas, de que se você aceitar algumas coisas e negar outras, está tudo bem. E o nosso Deus é Deus do absoluto. Amém, meus irmãos? Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Deus é e sempre vai ser o mesmo. Então aqui agora, vamos estar olhando. O próximo versículo, eu quero estar pegando com você, ele começa a dar os sintomas. E hoje, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus venha trazer a luz e venha tratar, se houver qualquer desses sintomas. Versículo 5. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes, de tudo e uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? E aqui nós já podemos começar a entender o princípio de Deus e o princípio maligno, da questão da graça salvadora. Uma vez salvo, sempre salvo. Estou com o passaporte carimbado. Quando nós falamos da nossa salvação, inclusive hoje estaremos aqui celebrando, e a ceia do Senhor é um memorial, assim como na antiga aliança, a Páscoa foi um memorial do que Deus fez com aquele povo ao tirar do Egito. Amém, meus irmãos? Se na antiga aliança eles celebravam um memorial, porque eles eram escravos no Egito, e Deus o tirou com um braço forte, nós celebramos aqui um memorial de que Deus nos tirou do pecado para a salvação. Amém? Aquele povo foi salvo. Todos que creram e aceitaram a marca do sangue do Cordeiro na sua casa foi salvo. Amém, meus irmãos? Porém, o que Judas fala aqui, e foi o que aconteceu, mesmo depois de salvo, no caminhar, antes de chegar na promessa, alguns se perderam. Então já começa Deus a nos mostrar que não existe essa questão de passaporte carimbado. Uma vez salvo, sempre salvo, a graça está sobre a minha vida, eu posso fazer o que quer, e levar para a libertinagem, levar para a questão de que eu posso fazer o que eu quiser, porque agora já sou salvo, já estou com tudo pronto. Não. Nós podemos sim, se nós bobearmos,
perder aquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Amém? Agora vamos um pouquinho mais para frente, versículo 8. Contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Agora aqui ele começa a mostrar, Judas começa a mostrar os sintomas da síndrome do maligno no meio da igreja, no agir, no meio do povo. Eu quero pegar aqui, verso 8, nós vamos aqui ponto por ponto, amém, meus irmãos? O primeiro aqui, contudo, semelhantemente também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne. Fala assim, sonhando, contaminam a sua carne. Em outras traduções, sonhadores alucinados. Em outras traduções aí, aqueles que ficam através de revelações. A primeira síndrome, a síndrome não, o primeiro sinal da síndrome, o primeiro manifestar, aquilo que nós temos aqui, a primeira coisa que mostra, seria a questão de estarmos atentos, sonhadores, revelações, é aqueles que caminham em cima somente de revelações, é aquele que está sempre andando através de revelações, e muitas vezes negando a própria palavra do Senhor. Eu quero dizer, meus irmãos, o seguinte, que eu não estou fazendo apologia de que sou contra as revelações divinas, as revelações de Deus. Amém? Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Nós temos que tomar muito cuidado no manifestar desse sintoma. Porque existe revelações, existe. Quando nós tratamos e falamos a respeito de revelação, eu quero dizer o seguinte, a maior revelação é a palavra. Não existe revelação maior. Então, eu quero dizer que quando nós falamos de revelações, existe aquelas que vêm realmente de Deus. A maior revelação de Deus é a palavra. E Ele pode usar outros meios. E usa porque Ele é Deus. Amém? Então, existem revelações, sim, que vêm de Deus. Eu creio nisso. Existem revelações que vêm do próprio Deus. Existe, sim. E nós devemos estar atentos. Porém, temos que tomar um certo cuidado. O meio que Deus usa, Ele usa no que Ele apraz, como Ele apraz, da maneira como Ele quer, quando Ele quer. Amém? E nós muitas vezes confundimos, quero só fazer uma observação aqui. Se Deus usa determinada pessoa, por exemplo, com alguma revelação, e essa revelação realmente é de Deus, porque não vai contra a sua palavra, e realmente completa, e traz algo que faz com que a igreja venha a crescer, eu quero dizer o seguinte, meu irmão, essa pessoa é uma pessoa como qualquer um de nós, porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Não quer dizer que é um superdotado, ou isso ou aquilo. Não quer dizer que essa pessoa tem uma intimidade maior com Deus. O meio é o meio que Deus usa. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós começamos a idolatrar pessoas por causa de algumas revelações. Então, existem revelações de Deus? Existe. Segundo ponto que eu quero dizer, que revelação também pode ser do próprio homem. Do próprio homem, o ser humano. Às vezes, pelo fato de eu querer ser aceito numa sociedade, num meio, numa igreja, amém? Num conjunto de pessoas que são igreja, que é o corpo de Cristo. Então, pelo fato de eu querer ser aceito, eu querer estar ali no meio, e para que eu venha a ser aceito, eu crio uma revelação minha, e eu uso como se fosse de Deus. Também, na questão de revelação do próprio homem, nós podemos dizer que, não somente para ser aceito, mas para que não tenha nenhum questionamento. Quando eu não quero que ninguém me questione, quando eu não quero que ninguém venha me questionar qualquer coisa, apesar que, digo para vocês, questionar é uma coisa, analisar segundo a palavra de Deus é algo que devemos fazer sempre. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser bereanos. Quando Paulo, homem de Deus, começou a pregar em Bereia, e ensinar a palavra, os bereanos falavam assim, tá bom, tá, você está dizendo que é isso, onde está escrito? Me mostra, quero ver.
Paulo ensinava outra coisa. Tá bom, então me mostra aí. Então, nós estamos colocando ali no crivo de Deus, estamos trazendo diante da palavra de Deus, meu irmão, podemos fazer. Agora, a pessoa que faz e age com uma revelação, e essa revelação é pessoal, é humana, pode ser para ser aceito, ou pode ser para que ninguém venha questioná-lo. Porque aquela questão, bom, Deus me disse, Deus me revelou, Ele falou. Bom, se Deus falou, meu filho, então a água parou, o que eu vou falar? Se Deus disse para você, amém? Porém, quando vem a revelação dessa maneira, qualquer tipo de revelação, nós precisamos questionar, analisar segundo a luz da palavra. Então, se for algo que vai totalmente contra a palavra de Deus, está errado, porque Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Então, mas às vezes é só para justificar, para não ter questionamento, então são coisas humanas. E o terceiro ponto que pode vir a questão da revelação é do maligno. O terceiro ponto é do próprio maligno. Haja vista, por exemplo, sessões espíritas e coisa, e que traz ali revelações e coisas que são ali ministradas, mostradas, e que vem do próprio maligno para dominar, para fazer com que aquele povo fique preso ao maligno, à mentira, ao pai da mentira. Amém, meus irmãos? Então nós devemos tomar muito cuidado com todas essas coisas. Nós devemos tomar cuidado. E Paulo fala, olha, cuidado com os sonhadores. Essa palavra no grego, sonhadores, é a mesma coisa que reveladores. Então, tem muitos que querem sempre caminhar debaixo de revelações supersticiosas, aquilo que é sobrenatural, porque é mais fácil, é bonito, aquilo traz assim algo que arrepia. Meus irmãos, eu creio e digo para vocês, que há revelações de Deus, sim. Porém, nós devemos ficar astutos. Amém? Fala assim, o primeiro sintoma da síndrome do maligno são revelações do maligno. Amém? É perigoso. E mesmo revelação humana, nós devemos tomar certo cuidado. Segundo ponto, vamos continuar aqui. Então, ele começa aqui no versículo 8, semelhantemente também, esses falsos mestres sonhando ou tendo revelações, contaminam a carne, rejeitando toda a autoridade. Amém? Segunda manifestação, segunda ponto que vem com relação à síndrome do maligno, está aqui. Olha só que interessante. Presta atenção. Rejeitando toda a autoridade. Fala assim, toda a autoridade. Esse é o segundo ponto de manifestar, que mostra a síndrome do maligno. Isso aqui é mais um sintoma que nós devemos tomar muito cuidado. Toda a autoridade. Olha, começa a rejeitar a autoridade, tanto civil quanto eclesiástica. Haja visto o que o inimigo tem feito na nossa sociedade nesses últimos anos. Desrespeito total a qualquer autoridade. Ensinam crianças na escola a não ter respeito nem com o mais velho, nem com o professor, nem com coisa alguma. Olha, por quê? Porque está sendo introduzida a síndrome do maligno e sendo introduzida na vida das pessoas. E o pior, muitas vezes tendo trazido isso, está vindo diante e no meio da igreja. Toda a autoridade. Problemas com relação à autoridade. Problemas com relação a autoridades civis. Qualquer tipo de autoridade. Problemas com a autoridade que diz respeito aos mais velhos, aos pais, aos avós. Coisa que hoje em dia está caindo. Então, a segunda manifestação da síndrome é esse problema. Problema de aversão a autoridades. Não faço. Quem é ele para dizer o que eu tenho que fazer? Quem é esse para me cobrar determinada coisa? Sendo que a própria palavra, por exemplo, diz que como igreja nós devemos cobrar uns aos outros para que andemos em santidade de vida. Eu faço o que eu quero, nunca falei nada para ninguém, não dou satisfação para ninguém, não vou dar. Síndrome de Lúcifer. Síndrome do maligno. Está aí um manifestar. E nós precisamos entender os princípios de Deus.
E nós precisamos tomar posse, e se houver coisas que está manifestando na minha vida, meu irmão, não é cair em desespero, ou então querer bater de frente. É clamar a misericórdia de Deus, para que Ele mude a nossa característica, e venhamos a ser aquilo que Deus quer que sejamos, seus filhos. Amém? Com a sua característica. Não sermos algo fora do comum. Então, o segundo ponto está aqui. Sonhando, primeiro ponto, contaminam a carne. Rejeitando toda a autoridade. Terceiro sintoma, blasfemam das dignidades. Fala assim, blasfemar das dignidades. A diferença aqui do primeiro ponto do anterior é que não aceito nenhuma autoridade. Não aceito. Eu sou, eu fiz, eu faço, ninguém mandou, ninguém manda em mim, nunca mandou. Meu irmão, se você tem esse problema, se você fala e traz, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. E se você tem esse manifestar, precisa orar e pedir para Deus mudar essa característica. Não, nunca ninguém mandou em mim, nem vai hoje que vai mandar, e ninguém vai mandar em mim, e ponto, acabou. Meu irmão, parou. Nós vivemos em sociedade, o homem é um ser social. E a partir desse momento em que você entende que você é um ser social, existe sim, independente de você queira ou não, obedecer às autoridades. E o segundo ponto é falar mal das autoridades. E esse é diferente do primeiro. O primeiro é um ponto. Esse é o segundo. Geralmente, quem tem esse sintoma que eu falei antes, acaba tendo o segundo sintoma. É falar mal. Por quê? Porque eu preciso difamar, eu preciso colocar, já que eu preciso justificar a minha posição, já que eu não quero me submeter ao que está sendo colocado, cobrado, feito na minha vida, fazendo com que eu venha caminhar da melhor forma, então eu vou para esse ponto, eu vou difamar, eu vou falar mal. E o interessante é que o difamar é algo sublime. Porque nunca é falar na frente. Difamar é falar por trás, para justificar o seu posicionamento. Então ele está aqui, olha que interessante. Ele está aqui, Judas colocando. Então, são sintomas da síndrome do maligno. E nós precisamos entender. Eu devo entender o princípio de autoridade na minha vida. Eu tenho que entender a minha posição, não aceitar, nem falar mal, nem difamar. Às vezes inventam coisa, colocam coisa, distribuem coisas, principalmente hoje em dia também, com um meio de comunicação muito rápido, né? Então acham que é normal. E há um perigo grande nessa questão do difamar. Acham que pelo fato de estar atrás de uma tela, ou de um celular, ou coisa assim, está impune e não vai acontecer nada. Meu filho, às vezes pode até não acontecer no natural. Mas o nosso Deus sabe, conhece. E nós não podemos dar lado para o maligno. Amém, meus irmãos? Então esse ponto também é muito importante. E como eu falei para vocês, sempre numa síndrome, tem 2 ou mais sintomas que são marcantes. Tem 2 ou mais sintomas que são característicos e outros secundários. E esses 2, de aversão à autoridade, difamar a autoridade, meu irmão, esses aqui são ali características básicas da síndrome do maligno. Tanto que Judas começa a mostrar aqui, continuando, presta atenção. Olha só, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele começa a mostrar agora o princípio de autoridade. Ele sabia muito bem quem era o diabo, que estava segurando o corpo de Moisés, e sabia muito bem quem era Deus, e que ele era simplesmente um anjo. E ele sabia o princípio de autoridade. Então aqui, agora Judas está trazendo a luz e mostrando os pontos principais da síndrome de Lúcifer. É óbvio, autoridade. Por quê? Porque Judas bateu contra a autoridade de Deus. Porque ele queria ser igual a Deus. Perdão, Lúcifer. Judas não, Lúcifer. Porque ele queria ser igual a Deus.
Então nós precisamos entender, e ele começa a mostrar, olha, o arcanjo Miguel, quando contendia ali com respeito ao corpo de Moisés, ele não ousou dizer, olha, eu tenho autoridade, eu sou bom, eu sei, e não depende de ninguém, e você, vai de reto, Satanás. Ele falou, o Senhor te repreenda. Ele sabia muito bem quem é Deus, quem era Lúcifer, quem era cada um no seu contexto. Continuando. Versículo 10. Estes, porém, difamam tudo que não entendem, e aquilo que não compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompe. Aqui ele está falando o seguinte, olha gente, aqueles que normalmente têm dificuldade, os 2 pontos, amém, que eu acabei de falar, além de não aceitar autoridades, ainda difamam contra autoridades, mostrando total ignorância, mostrando como animais irracionais. Nós somos racionais, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para viver em comunhão. E se eu não aceito e ainda difamo aquilo que Deus colocou, eu estou agindo como um ignorante. Então ele vem, olha, colocando. Versículo 11. Ai deles, entram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então ele está deixando aqui, mostrando, pegando Caim, Balaão e Coré, mostrando claramente quais são desses sintomas que eu falei. Esses 2 são aqueles sintomas característicos da síndrome do maligno: aversão à autoridade, fugir a tudo aquilo que diz respeito a falar, me cobrar, fugir de tudo aquilo que me coloca numa posição que eu tenho que prestar contas. Quando nós falamos de autoridade, principalmente no seio da igreja, meus irmãos, é prestar contas. Nós temos que prestar conta aos irmãos da nossa atitude. Nós temos que prestar conta a todos que estão ao nosso redor. Nós temos que prestar conta ao mundo lá fora, diante da minha posição como filho de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero fugir disso. Eu acho que tudo fica muito bonito. Muito aquela história romântica. Então ele faz a comparação com Caim, Balaão, a revolta de Coré contra as autoridades. Ele diz, estão andando para trás. E tem aí 2 sintomas que são característicos da síndrome do maligno. E como eu falei, tem os outros secundários. E não para aqui, vamos comigo um pouquinho mais à frente, pelo menos para a gente terminar isso aqui. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas próprias concupiscências. Amém? Mais um sintoma da síndrome do maligno: murmurador, queixosos. Meus irmãos, nós temos que entender esses princípios, esses sintomas. Tem gente que vive murmurando, reclamando, mesmo que tenha o básico, aquilo que é primordial, sempre está reclamando, murmurando, queixando e caminhando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências é desejo desenfreado da carne. Tem pessoas que vivem na murmuração. E eu quero dizer uma coisa, tomem cuidado. Se existe esse sintoma, meus irmãos, temos que pedir também para Deus. Porque esse sintoma também, apesar de secundário, também faz parte da análise da síndrome do maligno. Tem gente que murmura direto. Eu acho que vocês já devem ter visto. Tem irmãos que a gente não quer nem conversar muito, porque conversou, está sempre murmurando. Se está frio, ele está querendo calor. Aí vem o verão, murmura porque está muito quente. Se tem, reclama porque tem. Se não tem, reclama porque não tem. Se está trabalhando, murmura porque precisa de umas férias. Quando sai de férias, murmura porque não tem o que fazer. Meus irmãos,
A murmuração Deus abomina. Coloca no seu coração: a murmuração Deus abomina. Ele fez o povo caminhar 40 anos no deserto, um caminho que obviamente não era para ser feito em poucos dias, porém sabe-se, já foi feito estudo, mesmo caminhando com a família toda em ritmo devagar, faria esse caminho ali onde abriu o Mar Morto, do braço ali do mar, até chegar na terra prometida, coisa aí de 4 a 5 meses. Levaram 40 anos, porque Deus abomina os murmuradores. Reclamaram porque só tinha maná. Reclamaram que não tinha pão. Deus manda o maná. Aí reclama porque o maná tinha o mesmo gosto. Não aguento mais. É o mesmo gosto. Não. Aí Deus fala: então tá bom. Um dia tinha gosto de bolo de mel, outro dia tinha gosto de avelã, outro dia tinha gosto do quê? A palavra diz, cada dia um gosto. Murmuraram, reclamaram, porque não tinha carne. Até que tá bom, mas também é só pão, só esse maná aí, com esse gosto, tá certo que muda o gosto, mas é só isso. Que saudade da carne. Murmuraram porque reclamaram das cebolas do Egito. Gente, reclamar e lembrar da cebola do Egito, meu filho, vá gostar de mau hálito assim, não sei onde. Mas tudo era motivo de murmurar, de reclamar. Não tem carne. Deus mandou carne, codornas caíram do céu. Amém, meus irmãos? Murmuraram e reclamaram da água. Murmuraram e reclamaram porque tinha, porque não tinha. Murmuraram e reclamaram porque a água tinha esse gosto ou aquele gosto. Sempre murmuraram, reclamaram, foram contra as autoridades instituídas, contra Arão, contra Moisés, murmurando, reclamando, falando. O que Deus fez? Cansei desse povo. Enquanto não morrer o último dessa geração, não vão entrar na terra prometida. Pegou o GPS deles e bagunçou tudo. Eles estavam ali seguindo o GPS. Pega primeira pedra à direita. A hora que eles pegavam a direita, novo cálculo da rota. Vira à esquerda. E fez eles ficarem andando ao léu, 40 anos, morre um, morre outro, enquanto o último daquela geração de murmuradores não deixou. Fala assim: Deus abomina a murmuração. E nós achamos que não tem problema nenhum, que eu posso murmurar, reclamar, eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, reclamo. Gente, é uma reclamação constante de tudo e de todas as coisas. Reclama do governo, reclama disso, reclama daquilo. Meu irmão, não existe governo que possa satisfazer um murmurador. Não existe. Pode juntar tudo, pôr tudo num balaio só, fazer uma sopa de governante, de presidente, nunca vai agradar. Então, nós precisamos repreender. Amém? Fala assim: repreender o sintoma da murmuração. E vamos aqui para mais um. Cuja boca, versículo 16 ainda, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando pessoas por motivos interesseiros. Cuja boca, olha só, diz coisas muito arrogantes. Meus irmãos, outro ponto, outra manifestação da síndrome, outro ponto que nós devemos ficar atentos. Tome cuidado com eu fiz, eu faço, eu já fui, eu. Eu já fui isso, eu já fui aquilo. Os meus dons, a manifestação. Quando eu estava em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sempre colocando, exaltando o ego, o eu. Arrogante. Olha, eu sei o que é isso. Quem é você para falar alguma coisa a meu respeito? Aí tira a carteirinha. Sabe quanto tempo sou crente? Eu tenho mais tempo de crente do que urubu de voo. Você está pensando o quê? Quem é você para chegar e falar alguma coisa para mim? Arrogante. Eu já fui determinada coisa. Eu já fiz não sei o que na mão do Senhor. Porque eu fiz um evangelismo não sei aonde e faltou gente para converter. Porque eu já preguei e não fiz aquilo. Porque eu já disse isso. Eu. Meu irmão, arrogância, prepotência, achar que é o maioral, o bom, e que ninguém pode ensinar, falar, corrigir.
Isso também é um sinal da síndrome do maligno. Amém? Ao mesmo tempo que age com arrogância com esse, age com bajulação com aquele. Não aceita a autoridade desse e bajula aquele. Bajular é uma coisa perigosíssima. Porque bajular é você ficar alisando somente para benefício próprio. Olha, quem é amigo de verdade, quem realmente ama o seu irmão, claro, vai falar as coisas boas, né, para ele, o que ele fez, agradecer coisas boas que fez, mas também vai corrigi-lo. Olha, você está errado nisso, nisso, nisso. Você precisa mudar isso. Eu estou te falando porque eu te amo. O que aconteceu com você? Tem gente que está com essa síndrome, gente, presta bem atenção. Nós somos igreja. E o Senhor nos alertou para tomarmos muito cuidado, principalmente nos últimos dias, que muitos deixariam de congregar. E Ele mesmo diz que nós devemos ir atrás, falar, perguntar, não deixe de congregar. Aí a hora que você fala, quem é você para falar isso? Não foi, não quero nem ir, azar meu, azar seu, quem é você? Não dê satisfação para ninguém, não vou dar satisfação para ninguém, eu sou eu e acabou. Meu irmão, ele está querendo só ajudar. Ele está querendo fazer com que você não perca a tua salvação, que você entenda o princípio de Deus, e que nos últimos dias muitos deixariam de congregar por qualquer coisinha, deixariam de participar por qualquer coisa. Então, meu irmão, bajular é falar assim, vai mesmo, tá certo, não, para que ir no culto, afinal de contas, Francana perdeu o basquete, agora fica uma semana sem ir, descansa, chora em casa, tá certo, bajular. Você está certinho. Afinal de contas, esperamos tanto esse jogo aqui em casa. Fazer o quê? Faz mesmo, falta. Faz o seguinte, não vai mais no culto daqui até o final do ano. Já emenda. Dá uma descansada. Bajulação. Diferente daquele que ama, daquele que está junto, daquele que quer ver a restauração, a bênção. Não, meu filho, perdeu, outra vez ganha, vamos embora, vamos lá, vamos agradar o Senhor, tá bom, não, tá tudo bem, vamos embora, tem mais jogo para frente, ano que vem vai ter outro campeonato, vamos embora. Amém, meus irmãos? Sintomas que mostram a síndrome do maligno. E nós vamos hoje repreender tudo aquilo que não vem do Senhor. E nós vamos tomar posse, porque hoje estaremos celebrando aquilo que o Senhor fez por nós. E nós vamos repreender toda a ação do maligno. Talvez algumas síndromes, hoje em dia, fazendo uma analogia, são incuráveis, intratáveis, e é dessa maneira e ponto final. Mas não esqueçam que essa síndrome é tratável, curável, porque nós temos um Deus, que é o Deus do impossível. Amém? E que a gente não fique preso e deixando levar por esses sintomas. E se você tem um ou dois desse, ou Deus incomodou, e pode ser que alguns estejam falando assim, já brabo comigo, e o pastor, aposto que está falando de mim. Meu irmão, se incomodou, nós devemos entender o princípio de Deus. E devemos pedir para o Senhor que venha nos tratar. Amém? Olha só que interessante. Finalizando essa carta. Judas, versículo 24. Eu quero que você tome posse. E todos nós vamos tomar posse nessa noite. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio, fala assim comigo, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Fica em pé. Fala assim comigo, eu tenho um Deus que tem domínio sobre a minha vida. Eu tenho um Deus
que irá agir em meu favor. Amém? O nosso Deus é Deus zeloso. Põe a mão no seu coração. Senhor, estamos aqui essa noite